Neste vídeo, resolveremos dois exemplos de aplicação das expressões que obtivemos nos vídeos anteriores para avaliar o fator de fricção. Eu recomendo que nos dois exemplos vocês pausem o vídeo após a proposição do exercício, procurem resolver e depois comparem a abordagem que vocês propuseram com a que vai ser apresentada aqui neste vídeo. Então, neste primeiro exemplo, é solicitado que estimemos a diferença de pressão necessária para se conseguir uma vazão de água de 25 litros por minuto em um duto de meia polegada, feito de PVC, rugosidade obtida junto ao fabricante de 0,05 milímetros. O duto está na posição vertical e nós queremos fazer o fluido subir. O comprimento de referência que será considerado será de 6 metros. Aqui temos as propriedades físicas da água na temperatura ambiente, densidade de 997 kg por metro cúbico e viscosidade de 0,855 centipoase. Como foi especificado um valor constante da vazão, para que essa condição seja satisfeita, o fluido se desloca com vazão constante, nós temos que ter que o somatório de forças que estão atuando sobre ele deve ser igual a zero. Então, nós temos forças que estão no sentido ascendente e forças no sentido descendente. Lembrando que nós desejamos que o fluido suba. Então, nós já podemos de imediato garantir que a força devido ao atrito, que está sempre contrária ao sentido do movimento do fluido, vai ter uma resultante no sentido descendente. Então, as forças que vão estar em jogo no nosso balanço são a força devido à diferença de pressão, πd ao quadrado sobre 4 é a área da seção transversal do duto, vezes o ΔP. Eu defini ΔP como sendo a pressão no nível inferior menos a pressão no nível superior. Lembrando que para fazer o fluido subir, esse valor de ΔP aqui ele tem que ser positivo, para criar uma resultante no sentido ascendente. O peso é uma força que está no sentido descendente, é calculada usando a massa da coluna de fluido, que é obtida através do seu volume vezes a densidade. O volume é a área da seção transversal vezes o comprimento. E aqui a força de atrito, através daquela equação que foi proposta para a sua estimativa. A área de contato fluido com a parede do duto, um duto cilíndrico que vai ser πd vezes L, energia cinética do fluido por unidade de volume, meio de sua densidade, velocidade média ao quadrado, vezes F. Nós podemos rearranjar esta equação dividindo toda ela por πd ao quadrado sobre 4, obtendo então essa expressão para a estimativa da queda de pressão. ρgl mais 2L sobre D, ρv ao quadrado, vezes F. Vocês observem que o parâmetro que está faltando, ou os parâmetros que necessitamos calcular a partir dos dados fornecidos, são a velocidade média, que é estimada em função da vazão e da seção transversal do duto, e o valor do fator de fricção, que vai depender do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Vamos inicialmente calcular a velocidade média do fluido, que é obtida através da razão da vazão para a área da seção transversal. Nós temos que fazer um ajuste aqui nas unidades para compatibilizá-las e obter o resultado em unidades do sistema internacional. Então, a vazão era 25 litros por minuto, multiplicando por 10 a menos 3, nós convertemos de litro para metro cúbico, e dividindo por 60, nós convertemos de valores de volume por minuto para volume por segundo. E dividindo, então, pela área da seção transversal, é um duto de meia polegada, 0,0127 metros de diâmetro. Então, o resultado, 3,29 metros por segundo. A partir, então, dos dados de diâmetro, velocidade média, densidade e viscosidade, nós calculamos o número de Reynolds, deu 48.710,68 e, logicamente, sendo maior do que 2.100, nós estamos no regime turbulento. Então, sendo o regime turbulento, a expressão que utilizaremos para o cálculo de F será a pertinente ao regime turbulento. Eu vou utilizar aqui uma das equações e eu recomendo que vocês repitam o cálculo utilizando aquela equação mais recente e verifiquem o nível de diferença entre um resultado e outro. Determinando, então, o valor de rugosidade relativa, aqui podemos usar as duas dimensões em milímetros, porque vai dar um número adimensional. Rugosidade relativa deu 3,9 vezes 10 a menos 3, com Reynolds de 48.710,68. Nós utilizamos a equação de Hallan e obtemos o valor do fator de fricção, 7,6 vezes 10 a menos 3.
nós podemos agora voltar ao balanço de força e determinar a diferença de pressão necessária para obter a vazão desejada. Voltando então ao balanço, essa equação que foi deduzida a partir do balanço de força, basta substituir os dados que temos de propriedades físicas, velocidade e fator de fricção, para determinarmos então a queda de pressão que vai ocorrer, que é necessária para fazer o fluido subir com a vazão que foi especificada. Essa primeira parcela aqui corresponde ao peso da coluna e essa segunda à força de atrito. Nós vamos precisar de aproximadamente 136 kPa de diferença de pressão para conseguirmos fazer o fluido subir com a vazão de 25 litros por minuto que foi especificada para o problema. Neste exemplo que está proposto aqui nesse slide, é solicitado que estimemos a vazão de água obtida em um duto vertical quando a diferença de pressão criada é de 70 mil pascal, sendo mais alta no nível inferior. O duto é de meia polegada, também de PVC, igual no exemplo anterior, 6 metros de comprimento, aqui os valores de propriedades físicas da água, e depois nos é solicitado que façamos a repetição do problema para um duto com 3/4 de diâmetro, 3/4 de polegada. Vocês observem que nesse caso, apesar de ser uma situação semelhante ao do exemplo anterior, foi solicitado o cálculo da vazão a partir de uma medida de diferença de pressão. Isso é uma possível técnica de determinação experimental de vazão de fluidos, é medir a diferença de pressão entre dois pontos numa tubulação e usar esse valor para a dedução então da vazão do fluido. Então é isso que nos foi solicitado. A primeira questão que surge aqui nesse caso é determinar qual que é o sentido de escoamento. Eu lembro que só o fato de termos uma pressão mais elevada no nível inferior não garante que o fluido vai subir. Essa pressão ela tem que ser superior ao peso da coluna de líquido para conseguir fazer o fluido subir. Então, o primeiro ponto a ser analisado é determinar a partir desses dados se o fluido sobe ou desce. E isso é feito através da comparação da força associada à diferença de pressão, que tem uma resultante ascendente, com a força devido ao peso da coluna, que tem uma resultante descendente. Em função da comparação da magnitude dessas duas forças, nós podemos determinar o sentido de escoamento do fluido. Essa comparação foi calculada aqui inicialmente a força associada à diferença de pressão, usando a área da seção do duto e o ΔP fornecido, deu um valor em torno de 8,9 Newton, resultante ascendente, e a força devido ao peso, massa do fluido vezes a aceleração da gravidade, o resultado deu 7,4 Newton, sentido descendente. Conclusão que chegamos aí, como a força associada à diferença de pressão no sentido ascendente supera a força devido ao peso no sentido descendente, o fluido deve subir. Se o fluido sobe, nós sabemos então que a força de atrito vai estar no sentido descendente. Então a expressão para o balanço de força, para uma situação em que a vazão do fluido é constante, consequentemente o somatório de forças vai ter que se anular, pode ser expressa dessa forma. Força associada à diferença de pressão, peso e a força devido ao atrito. Vocês observem que nessa expressão aqui, nós temos duas incógnitas, porque a vazão não é conhecida e a vazão determina a velocidade média, por sua vez o F determina, é função do Reynolds, que é a função da velocidade. Então esses dois parâmetros aqui não são conhecidos. Então a gente tem apenas uma equação para o balanço de força e duas incógnitas, que eu isolei aqui nesse algebrismo. Então V ao quadrado vezes F pode ser determinado a partir dessa relação e, logicamente, nós precisamos de alguma equação adicional que vai nos permitir resolver o problema. Processando aqui as contas, a gente encontra que a velocidade média ao quadrado vezes o F deve ser igual a 1,21 vezes 10 a menos 2 metro quadrado por segundo ao quadrado. O ponto agora é determinar o valor dessas duas variáveis. Na realidade, o que nos interessa é o valor de velocidade, mas a velocidade depende do F, que por sua vez depende da velocidade. Então, nós vamos mostrar uma das formas de resolver esse sistema. Nós vamos propor uma outra equação que relacione V com F para podermos resolver o problema. Para propormos essa equação adicional, a gente tem que fazer uma suposição quanto ao regime de escoamento. Nesse caso, eu supus que o regime fosse o regime turbulento e que o Reynolds fosse maior do que 5.000. Nesse caso, nós já sabemos que há uma relação entre o F
e o número de Reynolds. Aqui eu já substituí os valores, isso aqui é a rugosidade relativa, e isso aqui é 6,9 sobre Reynolds. Isso aqui é o diâmetro da tubulação, a velocidade média que não conhecemos, a densidade e a viscosidade. Vocês notem que agora nós temos duas equações com duas incógnitas. Quem tem uma calculadora que tenha a opção de usar o solve dela, pode substituir o F nessa equação e resolver uma equação apenas. Eu vou apresentar uma técnica de solução que demanda menos recursos de calculadoras, basta uma calculadora científica para ela poder ser resolvida. E em sala eu mostrarei também como podemos utilizar uma planilha do Excel, por exemplo, para resolvermos essa questão. Então, como se trata de um sistema de duas equações e são equações não lineares, nós vamos utilizar uma técnica iterativa para fazer essa solução. As técnicas iterativas, vocês já devem estar familiarizados com ela, provavelmente já resolveram problemas de cálculo de temperatura de chama, onde tínhamos uma equação de não linear para ser resolvida. Então, neste caso, uma das maneiras é utilizando esse método iterativo, que consiste em formularmos um chute inicial para V ou para F e utilizarmos esse chute inicial e aplicarmos correções sucessivas nele. Eu sempre recomendo que façamos uma suposição inicial, ou um chute inicial para o valor de F. Uma vez que no gráfico que apresentamos de F em função de Reynolds, nós já sabemos que no escoamento turbulento, o valor de F varia uma ordem de grandeza apenas, entre 0,002 e 0,02. Ainda podemos refinar um pouco melhor esse chute inicial, pois já conhecemos o valor de rugosidade, e aí podemos ir lá naquele gráfico para ter um valor de F mais próximo do que se espera que seja a solução. Eu identifiquei as equações aqui, a específica do nosso problema com a equação A, a correlação de Hallan ligando F com Reynolds, já fazendo as contas e deixando só como incógnita a velocidade, eu chamei de equação B, e formulei um chute inicial para o F de 0,006. A sequência agora qual que é? Nós vamos substituir esse valor de F na equação A e determinarmos um valor de V. E usando este valor de V, nós vamos na equação B e recalculamos o F. Se o nosso chute já for da solução, nós determinaremos uma velocidade. Quando recalculemos o valor de F, nós vamos obter o valor de F que foi proposto inicialmente, aí o problema se encerra. É muito pouco provável que isso aconteça. Então, com esse chute, nós obtivemos uma velocidade de 1,42. O F obtido com essa velocidade é 0,081, que é diferente do que foi o chute, o que significa dizer que nós devemos prosseguir com esse processo iterativo. Nós não precisamos de ficar chutando mais valores de F, o que nós fazemos é usarmos esse valor de F que foi obtido aqui e ir sucessivamente trabalhando com essas duas equações de forma iterativa, até constatarmos que os valores de F e de V deixam de variar conforme um critério de convergência que nós especificamos. Aqui tem uma sequência das iterações que eu desenvolvi a partir do slide anterior, trabalhando alternadamente com as duas equações. Então, com o valor de F obtido anteriormente, foi recalculada a velocidade, recalculado o F, recalculada a velocidade, mais uma vez o F. Vocês observam que daqui para cá as variações já estão ocorrendo na velocidade na segunda casa decimal e no F a mudança está ocorrendo na quarta, quinta casa decimal. Eu processei mais uma iteração, deixei o resultado aqui com maior número de casas decimais, apesar de não termos precisão para isso tudo. E aí determinamos então o valor da velocidade. Logicamente, esse valor de velocidade só é correto se a suposição inicial de escoamento turbulento e Reynolds maior do que 5.000 são válidas. Então é necessário fazer essa verificação final. Nós constatamos que a suposição inicial é verificada, deu um Reynolds de 17.900, turbulento, valor de Reynolds superior a 5.000, o que significa que essa relação aqui pode ser aplicada, e aí, usando essa velocidade, nós podemos finalmente determinar a vazão. Usando o valor de vazão obtido, nós determinamos, usando o valor de velocidade, a gente determina a vazão, 1,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, convertendo para litros por minuto, dá uma vazão de 9,2 litros por minuto. Como foi pedido um cálculo para tubo de 3/4, eu recomendo, eu sugiro que vocês pausem o vídeo,
façam esse cálculo e comparem com o valor que vai aparecer aqui a seguir. O valor, então, que foi obtido para esse novo diâmetro, 27,2 litros por minuto. Aqui dá para constatar o efeito significativo do diâmetro da tubulação. Para uma mesma queda de pressão, aumentando o diâmetro em 50%, passando de meia polegada para 3/4, houve um aumento na vazão de aproximadamente 3 vezes.